Bom dia, meus amados e amadas. Aqui vos fala o pastor Itajaci Batista Mendes, membro da Primeira Igreja Batista em Nova Iguaçu. Nesta manhã, estaremos dando prosseguimento ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. E neste trimestre temos trabalhado a conquista de Canaã, de Josué, Juízes e Ruth. E nesta manhã nós vamos estar assim tratando do assunto acerca dos juízes Jefté e Sansão, sobre seus fracassos e suas vitórias. Eu gostaria de nesta hora estar orando. Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai Santo, por mais esse dia que Tu nos concede, pela noite de sono reparador. E agora, Pai, continue abrindo nossas mentes, nosso entendimento, para entendermos e compreendermos a lição que será estudada e que nossos corações possam estar acessíveis à Tua voz. São bênçãos que te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós sabemos que na última lição iniciamos assim o conhecimento acerca dos juízes, e foi estudado na semana passada, na lição de número 8, sobre Débora e Gideão, que foram juízes valorosos. Mas nesta semana estaremos estudando sobre Jefté e Sansão, seus fracassos e suas vitórias. E nesta lição nós veremos a respeito desses dois juízes de Israel, e um era Jefté e o outro era Sansão. E inicialmente nós podemos ver que no primeiro tópico fala sobre um líder para Israel, em Juízes capítulo 11, versículo de 1 ao 11. Aí quem foi Jefté? Um dos últimos juízes hebreus. Era filho de uma prostituta pagã da cidade de Gileade. E no capítulo 10 de Juízes, o povo de Gileade desejava escolher um líder para guerrear contra os amonitas. Jefté era gileadita, homem valoroso. E pelo fato de Jefté ser filho de uma prostituta, os irmãos dele os expulsaram de casa, dizendo que ele não herdaria nada do pai deles, que era Gileade. E diante disso, Jefté foge e vai habitar em Tobi. Os anciões de Gileade convidaram Jefté para ele ser o seu comandante quando foram ameaçados pelos amonitas. E ele só aceitou quando prometeram que ele continuaria chefe, continuaria juiz após a luta. Muito interessante, na escolha desse líder. Jefté era um homem valoroso, e o povo via nele o comandante ideal para aquela batalha. Nós vemos que o segundo tópico vem falando sobre a diplomacia mal sucedida. E Jefté, ele, no capítulo 11, do versículo de 12 até o 28, ele enviou, Jefté enviou um mensageiro ao rei dos amonitas para perguntar: que tens contra mim, pois vieste guerrear contra a minha terra? E a resposta dos amonitas foi: porque Israel tomou as minhas terras, desde Amon até Jaboque e o Jordão, quando subiu do Egito. Então já era uma coisa antiga, que os amonitas estavam assim querendo aproveitar a oportunidade para guerrear contra Israel, Mas nós sabemos que Jefté ele não desistiu, ele enviou novamente outros mensageiros ao rei dos amonitas, dizendo: assim diz Jefté, Israel ele não tomou a terra de Moabe, nem a terra dos amonitas, mas quando Israel subiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho, e depois chegou a Cádiz. E dali ele enviou um mensageiro ao rei de Edom, pedindo-lhe: deixa-nos passar pela tua terra. Mas o rei de Edom não lhe deu ouvido. Então enviou os mesmos pedidos ao rei de Moabe, e este também não consentiu. E assim Israel ficou em Cádiz. Versículo 15 até o 17 relata isso. Dos versículos 18 até o 26, Jefté, por meio dos mensageiros, explica ao rei dos amonitas que não havia tomado as terras deles. E no versículo 27 ele diz:
nada fiz contra ti. Pelo contrário, tu é que ages com injustiça para comigo ao guerrear contra mim. Mas o Senhor, que é juiz, faça justiça hoje entre os israelitas e os amonitas. E o rei dos amonitas não deu ouvido às mensagens de Jefté. Então a terra conquistada era de Israel por direito de conquista. E Israel tinha habitado nesse território por um longo período. Então nós vemos aí que a diplomacia foi mal sucedida, mas Jefté tinha a consciência de que aquelas terras foram conquistadas por Israel, que tinha habitado naquele território por longo tempo. E nós sabemos que era Deus Yahvé que outorgara a Israel tanto a vitória como a terra. E o apelo de Jefté chegou aos ouvidos do rei de Amon, que determinou solucionar a questão por meio da guerra. O próximo tópico vai falar sobre um voto tolo. Juízes, capítulo 11, versículo 29 até o 33. O Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele passou por Gileade e Manassés, e chegou a Mispa de Gileade, e dali ele atacou os amonitas. Ele fez um voto ao Senhor, voto este em total desespero. Ele disse que se fosse vitorioso contra os amonitas, qualquer um que saísse da porta de sua casa e fosse ao seu encontro seria do Senhor. Ele ofereceria em holocausto. E nós podemos ver que Deus concedeu aquela vitória aos israelitas, e Jefté ele feriu com grande mortandade desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel Queramim. E o comentário bíblico Brodman diz que a vitória de Jefté quebrou o poder dos amonitas por várias décadas. Muito interessante esse comentário do Brodman, quando ele diz, que aquela vitória foi muito importante, porque aquele ocorrido, ele quebrou o poder dos amonitas por várias décadas. E nós podemos ver que muitas das vezes, quando eu e você estamos na dependência de Deus, quando eu e você estamos realmente ligados com Deus, Ele nos concede vitórias que para nós pensaríamos que eram impossíveis, Mas, prosseguindo no nosso estudo, nós podemos ver também o próximo tópico que fala sobre o cumprimento do voto de Jefté. Conforme os irmãos viram, Jefté, ele, no capítulo 11, de 29 até o 33, ele fez aquele voto no seu desespero. E nós vemos que ele foi obrigado a cumprir, porque quem sai ao encontro de Jefté da porta da sua casa? A sua própria filha, com danças e ao som de tamborim. E ela era a única filha. Além dela não havia outros filhos. Jefté, ele fica triste, ele rasga suas vestes ao ver a sua filha e disse: ai de mim, filha minha, estou muito abatido, e tu és a causa da minha desgraça, pois fiz voto ao Senhor e não posso voltar atrás. O versículo 35 relata isso. E a submissão de sua filha, que foi uma coisa interessante, é algo admirável. Ela disse ao seu pai: meu pai, se fizeste um voto ao Senhor, faze comigo o que prometeste, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos. E nós podemos, meus amados, ver que assim foi feito. Mas ela apenas pediu a ele 2 meses para vagar pelos montes e chorar com as amigas pelo fato de que jamais se casaria. E no prazo acertado, ela voltou e Jefté cumpriu o seu voto. Muito interessante esse prazo aí de 2 meses em que a filha de Jefté, ela saiu ali se despedindo com suas amigas. Eu penso que cada casa que ela ia com suas amigas, ela ali chorava, ela pranteava,
mas ela tinha certeza de que aquele voto tinha que ser cumprido, né? Aquele voto deveria ser cumprido porque foi um voto que Jefté fez no desespero, mas precisava ser cumprido. O comentarista Edvard Dalgliesh, ele disse que não existe história mais patética e trágica no Antigo Testamento do que esse episódio da vida de Jefté. E se nós pararmos, analisarmos, a gente que somos leitores da Bíblia, nós vamos ver que é verdade. Não existe assim um fato trágico, né? Um fato assim, assim em que realmente houve assim um momento patético também na vida daquele que votou, né? Que foi Jefté. Nós vemos que o voto ele não podia ser violado, ele era inviolável. E abrindo um parêntese, nós podemos ver que nos dias de hoje, eu e você não precisamos votar nada, porque nós temos, né, Jesus, que já veio passar uma borracha em tudo, derramando ali a sua vida, né, seu sangue ali naquela cruz do Calvário e ressuscitando ao terceiro dia. Nós vemos que o sofrimento de Jefté, ele foi sentido em Israel, pois as donzelas, elas lamentavam o cruel destino da filha dele. E as mulheres passaram a celebrar uma festa anual, né? Uma festa anual em que, durante 4 dias, né, em que se apresentava a representação dramática da aflição da heroína. E a filha de Jefté fora a mais nobre de Israel, porque Jefté ele julgou Israel 6 anos e morreu, e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Uma coisa interessante, apesar dela ter se doado, se sacrificado, ela foi tida como uma heroína na sua morte. O próximo tópico vem falar um pouco sobre o nascimento de um outro juiz, né? Um outro juiz que teve seus fracassos e suas vitórias. E o nome dele é Sansão. Aí nós vamos estudar um pouco acerca do nascimento de Sansão e acerca também do seu casamento. Juízes capítulo 13 e Juízes capítulo 14. Sansão ele foi o último, né, dos juízes, e o seu nome significa pequeno sol ou pessoa solar. E antes do seu nascimento, ele foi dedicado a Deus. Ele foi dedicado a Deus como nazireu para o resto da sua vida. Porque os filhos de Israel, eles voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E ele os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Olha o tempo que eles foram entregues ali nas mãos dos filisteus, 40 anos. E havia lá, né, no meio dos filhos de Israel, um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome ele era Manoá, e sua mulher estéril, não lhe dera filho. E o anjo do Senhor apareceu àquela mulher e disse que ela teria um filho, e foi explicado a ela o que deveria fazer. Ela não poderia beber vinho nem bebida forte e não comer alguma coisa impura. E o filho dela seria nazireu de Deus, na cabeça não passaria navalha, e ele seria o libertador de Israel. Que maravilha, né? Uma mãe receber essa promessa de Deus, né? De que seu filho seria um nazireu, que seria o libertador de Israel. E nós podemos ver que para isso também ela deveria se abster, né, da bebida. Ela precisava se abster de comer alguma coisa impura. E nós podemos ver que abster-se do vinho e bebida forte, e de raspar seus cabelos e de contato com os mortos, essa mesma abstinência era para a mãe, e também, conforme o capítulo 13, do versículo 7, diz que a criança seria um nazireu perpétuo de Deus. Um nazireu perpétuo de Deus. Quando a mulher contou ao seu marido que o anjo ali havia falado, Manoá orou ao Senhor para que o anjo voltasse e ensinasse para ele e sua esposa o que deveriam fazer com o menino
porque Deus ele atendeu a oração do pai de Sansão e o anjo voltou. E as duas perguntas de Manoá foram se ele era o homem que tinha falado anteriormente à sua esposa e quais eram as responsabilidades educacionais que lhe cabiam. O anjo disse que era ele que havia falado com a esposa de Manoá e disse novamente o que havia ordenado a mulher. No versículo 15 a 20 é mencionado a oferta de Manoá ao anjo. Ele preparava uma refeição de um filhote de cabra. O anjo ele recusa o alimento e pediu para oferecer ao Senhor como uma oferta queimada. O filho de Manoá cresceu e quando já era moço, desejou uma mulher de Tinate, uma das filhas dos filisteus. Essa escolha desagradou aos pais e perguntou-se se não havia mulher entre os filhos dos seus irmãos e desaprovou a escolha dele. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus. Ele propôs um enigma que ninguém soube decifrar. Então pediram para a mulher de Sansão persuadi-lo, até que ele contou. E após a revelação do enigma aos filisteus, eles contaram o enigma a Sansão. Sansão desceu até as colonitas, matou 30 homens, tomou suas roupas e deu as mudas de roupa aos que lhe declararam o enigma. No próximo tópico estaremos estudando as atividades de Sansão como juiz de Israel, uma atividade muito portentosa, quando diz que Sansão ainda havia ficado irado, porque a sua esposa havia contado o enigma aos filisteus. E após arrepender-se de sua ira para com sua esposa, Sansão ele visitou a casa dela durante a colheita de trigo. O pai dela não autorizou Sansão a voltar com ela. Então Sansão maquinou uma retaliação numa área muitíssima crucial, ou seja, a queimada da colheita do trigo dos filisteus. Ele capturou 30 raposas juntos, rabo a rabo, e colocou uma tocha entre cada par de caudas e soltou-a no meio do trigo. E o incêndio queimou o trigo todo. Muito trágico essa situação, essa atividade de Sansão. Nós vemos aí, meus amados, que a vida dele já estava sendo recheada de fracassos e vitórias. E o último ato de Sansão é lá no capítulo 16 de Juízes, quando fala que todas as atividades de Sansão trouxeram a ira dos filisteus. E quando Sansão estava com Dalila, ela foi persuadida pelos filisteus para persuadir Sansão a contar de onde vinha a sua força. E de tanto insistir, ele contou. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e cortaram os seus cabelos. Mas, depois de um certo tempo, seus cabelos começaram a crescer novamente. Então ele orou fervorosamente para que agora pudesse vingar da perda de sua visão. E Sansão se agarrou com os 2 pilares centrais de sua casa, onde estavam os filisteus. E na sua morte, ele mudou, porque na sua morte ele matou muito mais gente do que o seu tempo de vida na terra. E ele disse: morra eu com os filisteus, porque ele havia julgado a Israel durante 20 anos. E nesse tempo em que ele estava ali julgando Israel, nesses 20 anos, ele obteve muitas vitórias, mas nenhuma comparou com essa última vitória em que ele também veio a morrer. Mas ele havia, conforme a Bíblia nos relata, de que ele matou muito mais gente do que no seu tempo de vida.
E concluindo, nós podemos ver, meus amados, que tanto Jefté como Sansão, eles foram judeus que libertaram os israelitas, mas eles tiveram pontos fortes e pontos fracos. Que fiquemos, meus amados, com as boas lições e que os fracassos de Sansão e Jefté sirvam de lição para eu e você não repetirmos no dia a dia desse tempo como servos e servas, que possamos a cada dia estarmos alicerçados na palavra de Deus, sabedor de que estamos trilhando um caminho que nos levará à vida eterna. Que possamos também ser esse agente proclamador dessas boas novas, anunciando que só Jesus Cristo salva. Que Deus, pois, nos abençoe e tenhamos um restante de dia guardados e protegidos por Deus. Oremos. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por mais essa manhã, quando aqui estivemos estudando a porção da Tua Palavra. Obrigado por esses exemplos, Pai, de juízes que, apesar de ter sido abençoadíssimos por Ti, mas eles fracassaram, mas também tiveram muitas vitórias. Que a cada dia nós possamos, assim como seus servos ali no passado, sermos homens e mulheres tementes a Ti, para que assim nós não venhamos a tropeçar e para que nós não fiquemos assim com fracassos, mas que esses fracassos de Sansão e Jefté, eles sirvam de lição para que nós não venhamos a repeti-los. Essas bênçãos, Pai, nós te pedimos, te agradecemos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os amados, tenhamos um dia abençoadíssimo na sua presença. Amém.